Na cidade de Campinas, no interior do estado de São Paulo, existia um padre que se chamava Landel de Moura. Esse padre, ele foi um dos inventores do rádio. O rádio, esse meio de comunicação que esse ano está completando 100 anos de implantação aqui no Brasil. A primeira experiência de rádio no Brasil, ela aconteceu no dia 7 de setembro de 1922, na ocasião das comemorações do centenário da independência do Brasil. Agora, esse ano, em 2022, completa dos 100 anos da implantação do rádio no Brasil e 200 anos da independência. Mas o que importa é que o padre Landel de Moura, na segunda metade do século XIX, ele foi um dos inventores do rádio. Ele inventou o rádio simultaneamente com o Marconi, lá na Itália, na Europa. Foi pouco reconhecido, né? Tanto que muitas pessoas nem o conhecem. Agora, o que essa história tem relação com o espiritismo? A relação é a seguinte. Imaginem, na segunda metade do século XIX, uma pessoa, no caso o padre Landel de Moura, inventar o rádio. Quando ele inventou o rádio, ele fez o seguinte experimento lá em Campinas. Ele colocou o microfone dentro da igreja para captar a sua voz durante a missa. E transmitiu pelo rádio, pelas ondas do rádio, para o coreto da cidade, num outro lugar, numa praça, numa caixa de som. Então, ele falava na igreja, como numa transmissão de rádio hoje é tão comum, e saía o som no coreto da igreja. Vocês conseguem imaginar isso antes da invenção do rádio? O impacto que teve? O que parecia? Bruxaria. Parecia pacto com o demônio. E não tinha nada de sobrenatural. Era o rádio que a gente conhece hoje. Mas por conta das suas invenções, o padre Landel de Moura, além do rádio, ele inventou o que a gente conhece hoje como telefone sem fio, inventou uma série de outros artefatos. Ele teve o seu laboratório, onde ele fazia os seus experimentos, destruído várias vezes. Ele foi perseguido, ele foi achincalhado, ele foi transferido da paróquia de Campinas. Aconteceram uma série de questões. E a patente do rádio hoje, ela é considerada a patente do Marconi, né, lá na Europa. Mas eu estou falando tudo isso, né, para a gente entender que muitas vezes o que a gente não compreende na doutrina espírita não é nada de anormal. É simplesmente algo que a gente ainda não compreende. É simplesmente um fenômeno que para a gente parece algo extraordinário, mas é só um fenômeno o qual a gente ainda não tem acesso. Para a gente entender, vamos fazer o seguinte exercício. Imaginem se na época de Jesus nós tivéssemos a oportunidade de estar lá e por alguma questão que a gente não vai explicar agora, nós pudéssemos usar o FaceTime. Ou pudéssemos fazer uma transmissão via internet como essa que vocês estão assistindo agora. Ou se por acaso a gente usasse o telefone, o rádio, como o Marconi inventou lá na Europa, e o padre Landel de Moura aqui em Campinas, ou a televisão, ou então pudéssemos viajar de avião. Essas tecnologias, na época de Jesus, elas seriam consideradas normais ou paranormais? Porque imaginem na época de Jesus, se eu pudesse falar aqui do Brasil e as pessoas me ouvirem lá da Palestina, o que hoje é absolutamente comum. Aqui no canal Mensagens Kardecistas, nas lives, vocês podem ver nos comentários, né, e eu recebo em particular, pessoas de Portugal, dos Estados Unidos, da Espanha, da Grécia. Tem uma pessoa da Grécia que assiste todas as lives, todos os nossos evangelhos no lar, as palestras.
O que é comum aqui, na época de Jesus, seria algo paranormal. Seria considerado um poder divino. E poderiam ser considerados milagres. Eu estar do outro lado do mundo e aparecer para uma pessoa no lado oposto. Não é verdade? Hoje, tudo isso para falar o quê? Que hoje nós já compreendemos que os milagres de Jesus não eram fenômenos paranormais. Não eram. Mas sim, em realidade, bem normais para um espírito da sua elevação. O que Jesus fazia era o que estava ao seu alcance, dado todo o seu domínio, um domínio absoluto de todas as vibrações e fluidos que estavam disponíveis em nosso planeta. Era como se Jesus utilizasse essas tecnologias que a gente tem hoje, só que naquela época. Então as curas, os milagres, as aparições, transformar a água em vinho, o milagre dos pães e dos peixes, né? E tantos outros, são simplesmente fenômenos que para ele, como um espírito da sua elevação, era algo comum. Mas ainda hoje, incompreensível para todos nós. Ainda tratamos como um fenômeno. Mas é um fenômeno para nós, espíritos limitados, encarnados num planeta de provas e expiações. São esses temas, e a gente vai falar muito sobre Jesus no nosso Evangelho no Lar de quarta-feira, às 20 horas, onde nós continuaremos o nosso estudo, né? E lembrando que estamos no capítulo 2, né? E essa semana, no nosso Evangelho, a gente vai estudar os itens de 2 a 4. Esses itens, eles se referem à vida futura, e é isso que a gente vai fazer, né? Falar dessa projeção, e a realeza de Jesus, para que a gente entenda do que se passe, do que a gente está falando. A gente vai falar muito de Jesus. Eu espero que vocês leiam com atenção os itens de 2 a 4 do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. A vida futura e a realeza de Jesus. É um trechinho pequenininho, vocês não vão gastar 10 minutos para lerem. Mas para que a gente tenha um melhor poder de reflexão na quarta-feira no nosso Evangelho no Lar. Porque a gente precisa compreender que faz sentido a nossa reforma íntima sem a nossa vida como espíritos eternos? Não faz. Se supondo que quando a gente morrer acaba tudo, para que se esforçar? Para ser uma pessoa melhor? Para praticar o bem? Para ser empático? Se quando a gente morre acaba tudo, não é melhor a gente aproveitar a vida material mesmo? E nessa perspectiva, o nosso mundo ele é muito injusto. Vale tudo para a gente conseguir o que a gente quer? Porque se quando morre acaba, não tem vida após essa vida de encarnados, nós não tivemos vidas anteriores, significa que a gente está em desvantagem aqui. Porque muitos poucos têm muito, e a grande maioria tem quase nada. Então a gente está num mundo injusto. Nesse caso, se justificaria a intolerância, o egoísmo, o orgulho, a violência. Não é verdade? Se antes ninguém havia explicado isso para vocês, isso é o materialismo, que traduz esse mundo de provas e expiações. Sem o advento da reencarnação, sem a certeza de que somos espíritos eternos, não faz sentido buscar reforma íntima. Não faz sentido buscar ser melhor. Não faz sentido eu não querer de qualquer jeito tudo que esse mundo tem de material e bom para me prover. Agora,
Quando eu entendo a reencarnação, quando eu entendo que somos espíritos eternos, que já tivemos milhares de outras encarnações e o nosso espírito é eterno, que ninguém morre, o que morre é esse corpo, mas eu continuo a minha evolução e essa daqui é uma etapa tão importante quanto qualquer outra, muda totalmente a perspectiva. E é isso que a gente vai discutir no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens de 2 a 4, a vida futura e a realeza de Jesus, no nosso Evangelho no Lar, na quarta-feira, às 20 horas. Eu espero todos vocês lá. Fiquem com Deus e até quarta-feira.